Bom dia, bom dia, bom dia com alegria! Estamos começando hoje o nosso sábado com as cartas de Paulo profundas. A primeira carta que Paulo escreveu foi Tessalonicenses, mas Efésios é uma das cartas mais famosas. Por quê? Por causa da profundidade. Bom dia, Núbia, seja bem-vindo. Emily, que alegria você aqui. Bom dia, Viviane. Nós vamos falar hoje de Efésios, essas cartas lindas que Paulo escreveu da prisão. Paulo estava em Roma, escreveu para a igreja de Éfesos. Paulo esteve por mais de 2 anos junto lá na igreja de Éfesos. Um marco importante, porque lá era uma cidade pagã, uma cidade onde era politeísta, tinha a deusa, os deuses gregos, romanos, tinha um templo. Doutora Kátia Volpe, que alegria ter você aqui, que honra. Meu sogro, minha sogra, bom dia com alegria. Eu estou, então, hoje com o coração cheio de expectativa, porque nós vamos aprender hoje sobre Efésios com a Janaína. Eu já vou chamar a Janaína já. Nós estamos aqui agora só falando sobre a cidade de Éfesos. Hoje é onde localiza a Turquia. Então Éfesos era a porta de entrada para a Ásia. Então o cristianismo começou a ser disseminado na Ásia por Éfesos, pela igreja de Éfesos. Janaína já está pronta aqui. Já vou convidar a Janaína. Doutora Kátia, vou estar aqui. Estou feliz com essa live. 2 mulheres que amam. Ah, que amor. Obrigada, doutora. Obrigada. Janaína se preparou, estudou, está pronta para transbordar o amor de Cristo aqui para nós hoje. Ela vai ser boca de Deus. Gente, a Janaína, ela é uma amiga querida do Rio de Janeiro, Black Belt. Muito admirada por mim. Eu amo sentar do lado dela, porque quando ela começa a falar, eu falo, meu Deus, como que ela pensou nisso? Como que ela viu isso? Eu até brinco, se você tá com um problema, você liga pra Janaína, que ela tem uma solução, ela tem um jeito de resolver isso pra você. Suzy, seja bem-vinda. Então, o Fabiana Costa, já vou chamar a Janaína aqui, porque ela tem muita coisa pra eu também amo sentar ao lado da Janaína, é isso, porque, gente, a Janaína, ela é mãe, esposa do Emerson, ela é avó, apesar de super jovem, linda, magra, ela é avó. Uau, imagina ser avó com esse corpinho, com essa saúde, com essa disposição. Ela é uma super empresária, ela e o Emerson, no Rio de Janeiro, com a agenda lotada. E a Janaína para transbordar o amor de Deus. Ela ama estudar a palavra e vai trazer para nós hoje Pele de Milhões. Gostei, doutora Kátia. Deixa eu chamar a Janaína aqui, que ela já vai começar com uma oração. A carta que Paulo escreveu para Éfesos é uma carta profunda, é uma carta influente, é uma carta que disseminou. Bom Bom dia! dia, bom dia. Gente, com essa apresentação toda, Kátia, olha, te amo. Que bom que Seja você está bem-vinda! aqui. Cada Já dia você está estamos mais bonita. fortalecidas espiritualmente só pelas presenças aqui para nos assistir. Uau, você tá ainda mais bonita. Já toda vez que eu te vejo, você Obrigada. tá mais bonita, mais jovem, mais magra. Parabéns pela Ah, jornada. Porque você sempre tem um próximo nível. A hora que eu acho assim, não, a Janaína chegou no topo, você tem um próximo nível de evolução espiritual, de alma, de corpo. Você que vem fazendo várias palestras sobre empreendedorismo para mulheres, levando esse movimento lindo. Depois eu quero que você fale sobre as lionesses aqui para nós, porque você vem transformando as famílias, motivando para prosperidade, para o empreendedorismo. Eu amo ver as suas dicas no Instagram. Toda vez eu dou um estalo. Suas palestras são viradas de chave. Janaína, muito obrigada pela sua disposição. Sei que hoje você tem uma palestra ao vivo também, e presencial, no Rio de Janeiro. duas. 2! Gente, essa mulher é demais. Essa mulher é incrível. Ela é uma Camila Vieira. Tem que Ah, explicar para meu Deus. nós. Amém, eu recebo. Como que Se você eu conseguir consegue? fazer um terço do que ela faz, porque a agenda dela é desafiadora, né? Janaína, você tem toda a liberdade para começar com uma oração e transbordar tudo que Deus colocou no seu coração sobre Efésios. Tá bom, amiga. Olha, bom dia.
Bom dia aqui para a audiência da Bíblia Juntos. Quem me conhece sabe que eu dou Bíblias de presente, né? Então, há muito tempo eu venho fazendo isso e Deus já colocou isso como um ministério no meu coração mesmo, porque essa semente, ela germina. Então, o que a gente está fazendo aqui é exatamente plantando essa semente. A Ariane foi além. Além de presentear, ela também está trazendo esse momento aqui para que as pessoas aprendam lendo a Bíblia, né? Trazendo pessoas, lendo, falando sobre a Bíblia, sobre a palavra. Então, eu vou fazer uma oração primeiro, tá? Senhor, que não sejamos nós aqui, que sejamos boca de Deus, que o Espírito Santo, que tem toda a liberdade para fluir através de nós e trazer a sua palavra que vem direto do trono. Que nós sejamos somente um canal mesmo, canalizando a tua presença, o teu fogo, e tens liberdade aqui. O Senhor, eu não sei quem está aqui ou quem vai assistir essa live, mas o Senhor sabe. O Senhor sabe a palavra necessária que deve ser liberada nesse tempo. E para que corações o Senhor quer direcionar, e tudo que vai ser dito aqui vai encontrar o alvo que o Senhor preparou e quer atingir. Amém? Amém, amém. Eu creio. Então, porque a gente se prepara, né? A gente estuda, a gente lê, a gente fica sabendo. Mas eu até brinco lá no devocional que eu faço com as meninas, que eu escutei uma palavra que fez muita diferença na minha vida e eu me identifiquei muito. Lá na Nova Igreja, a pastora Amanda um dia fez uma pregação numa conferência que ela falou sobre aquele filme Jumanji, que é como se os personagens, quando ela vai lendo a Bíblia, é como se os personagens saíssem da Bíblia, ela se sente vivendo aquilo. E eu penso que a gente tem que o tempo todo viver a Bíblia dessa forma. Parar de se distanciar da Bíblia ou da palavra como se fosse algo longe de nós, porque nós somos a Bíblia viva hoje. Nós estamos testemunhando a Bíblia no dia de hoje, né? Deus faz as coisas em nós e através de nós para que nós sejamos testemunhos da Bíblia. E isso que você está fazendo aqui é o que diz, é o que a gente vai falar aqui em Efésios. Deus queria que a gente fizesse as coisas, mas principalmente, se eu tivesse que eleger, Janaína, eleja uma lição de tudo que você leu e estudou nesse livro, nessa carta de Paulo para Efésios. Nessa carta, ele fala, ele elogia e, ao mesmo tempo, ele exorta. Por quê? Porque, às vezes, a gente está preocupado em cumprir regras, fazer coisas, mas a gente se esquece do principal. E o principal é o nosso relacionamento com Deus. E Deus aqui pede para que eles voltem ao primeiro amor. Apesar de ser uma igreja muito devota, que faz tudo se cumprir, que trabalha para a santificação, que está preocupada em fazer tudo o que tem que ser feito, o mais importante eles estavam esquecendo, que era o primeiro amor. E o primeiro amor é a nossa adoração para Deus, é a nossa paixão por Cristo, é o nosso amor, a nossa adoração, a nossa devoção. E isso é individual. E quando você está cheio desse amor, naturalmente, você vai transbordar de Deus, né? Então, assim, para mim, essa foi, resumindo, eu vou falar mais detalhadamente de como Deus se revelou em Efésios para mim, mas você viver as suas experiências, porque o que faz você manter essa chama acesa, né, do primeiro amor, é você nunca parar de viver as suas experiências com Deus. Entende? Não Já tô pegando coisa aqui para mim, já tô pegando. Porque às vezes a gente vai assistir o testemunho do outro, a gente vai assistir o que está acontecendo com o outro. Mas e você? O que você tem vivido com Deus? O que você tem deixado se manifestar em você do Espírito Santo, do reino? O quanto você tem vivido essas experiências? Porque se você estiver cheio disso, não tem como transbordar outra coisa. Você naturalmente vai transbordar
tudo de Deus, né? E naturalmente você vai querer se santificar. Naturalmente você vai sair do raso para ir para o profundo. E aí você vai estar vivendo esse primeiro amor aí por mais tempo ou até o fim dos tempos, que na verdade para quem é cristão é o início da eternidade, é o início dos tempos, né? Amém. Então assim, uma coisa que ficou muito clara para mim, você já até deu umas introduções, achei ótimo aquele seu vídeo para contextualizar, porque sempre é importante a gente contextualizar. Em que tempo essa carta foi escrita, né? O que acontecia quando essa carta Paulo escreveu? Onde ele estava, né? Por que ele escreveu? Então você já deu um spoiler nos seus vídeos, né? Dizendo que era um momento em que Paulo estava preso em Roma, ele foi a Jerusalém, ele já estava pregando em Efésios, ele já tinha ido lá 2 vezes, ficou, na última vez que ele foi, ele ficou por 2 anos pregando lá, né? Por quê? Porque lá era a segunda cidade mais importante naquele tempo, onde tinha muito comércio, onde tinha, como se fosse, lá tinha um lugar de adoração e idolatria, onde as pessoas visitavam para poder adorar os santos e comprar bibelôs. Então tinha muito comércio em torno dessa idolatria. Então era um tempo que se vivia nessa cidade, que era talvez a segunda cidade mais importante do Império Romano ali, depois de Roma. Então as pessoas iam para lá. Os gentios, as pessoas estrangeiras, as pessoas de todo o mundo se movimentavam para essa cidade. Então, lá foi plantada a primeira igreja por isso, porque lá seria uma forma de difundir de maneira mais efetiva a igreja de Jesus. Então, também era um lugar desafiador para pregar, porque apesar de ser, geralmente, o teu maior desafio também traz com ele o teu maior propósito. É como se eles tivessem intimidade. Uau. Onde você tem muito desafio, precisa ser tratado, provavelmente tem propósito naquilo. Então, não é diferente o que mostra aqui nessa carta de Paulo. Por quê? Lá era o mais desafiador, mas também estrategicamente, para difundir a palavra de Deus, era o mais importante lugar. Por quê? Porque vinha gente de todo mundo, né? Era um lugar de comércio e ali poderia se expandir a palavra se ele estivesse tanto tempo pregando no mesmo lugar, porque dali as pessoas seriam convertidas e espalharia a palavra pelo mundo. Então ele não estaria somente evangelizando ou levando, convertendo pessoas naquele local, mas naquele local para que dali se expandisse para outras regiões, né? E aí Estratégico, era um local era estratégico. um local estratégico, uma estratégia de difundir, porque Paulo, eles não eram tantos, né? Então, eles tinham que ter ações estratégicas para que a palavra chegasse a mais lugares. Esse era o trabalho de Paulo para E evangelizar. eu vi um vídeo do pastor Santos Subirá falando que diz que tinha em torno de 200 mil pessoas. É muito! Palmas tem 300 mil pessoas em 2025. Foi Você imaginar, naquela época, 200 mil pessoas reunidas é É gigantesco. gigante, é gigante. E ele, lá também era um lugar, como tinha esse lugar de transitação, né, de comércio, de tudo. Então tinha as pessoas locais, mas tinha os passantes, os visitantes. Então lá tinha os teatros, os anfiteatros, e os filósofos, inclusive acho que ele fala aqui de, não sei se era de Sócrates, os filósofos alugavam esses lugares para poder falar das filosofias deles. E Paulo, ele sugere que Paulo também fez isso. Porque o que ele fez? Ele, como era um judeu, Paulo era um judeu, ele fazia parte do povo escolhido. Mas ele foi levantado pelo próprio Espírito Santo, né, por Jesus, para ser o apóstolo de Cristo para difundir a palavra. Então ele é um apóstolo, não foi levantado por homens, ele foi levantado por Jesus, pelo Espírito Santo, direto do trono. E ele fazia questão de dizer isso. Por quê? Porque em determinado momento os apóstolos falaram, não, não é assim. Então o Espírito Santo escolheu Paulo.
E aí ele foi levantado para falar para reis e gentios, que são os estrangeiros. Então tinha um propósito por ser Paulo, porque Paulo seria escutado por essas pessoas. Paulo era romano, Paulo era estudado, Paulo era letrado para aquela época. Então ele iria para lugares que muitos não conseguiriam ir. Então ele conseguia entrar e conseguir fazer coisas que outros não conseguiriam. Então Paulo ficou 3 meses indo na sinagoga dos judeus, porque ele era um judeu, para pregar. E aí, quando ele começou a trazer essa palavra da graça e de Jesus Cristo, ele começou a ser muito combatido, porque passou a ter um incômodo muito grande por parte dos judeus, porque tinha todo um comércio que era prejudicado quando essa palavra era dada ali, né? E isso tudo prejudicava. Quando ele começava a converter pessoas ao cristianismo, isso, toda aquela idolatria, todo o comércio de sacrifícios e coisas em torno do que acontecia ali, era prejudicado pela palavra de Paulo. Então, ele começou a ser rechaçado, e aí o que ele fez? Ele foi para esses anfiteatros. Sugere que ele alugava ou fazia a filosofia dele, que seria a conversão ao cristianismo, e começou a pregar nesses lugares. Era um lugar para Inclusive, 20 mil pessoas, né? 25 mil tinha pessoas num um dia. menorzinho lá, que era de 4.000 e poucas pessoas, que era o que era alugado, que eles chamavam de Odeon. E tinha esse para 25 mil pessoas, que era gigantesco. Que, inclusive, você estava na viagem da Turquia? Não, tava não. Você foi lá? Eu Você fui, conhece lá? eu estive lá, nessas ruínas de Efeso, que Conta é mais, conta mais. maravilhosa. E você sabe que eu até me emocionei, falei, olha como Deus vai preparando a gente para viver coisas que nem a gente sabe que vai viver. Uau. Eu já, quando eu fui estudar, eu estudei, mas ainda não tinha feito o link que eu tive na ruína. Eu falei, das 7 igrejas e tal, a gente fez essa viagem. Mas aí fui justamente estudar um pouco com o Rodrigo Silva, que estava nessa viagem, o arqueólogo. Então, o Rodrigo Silva foi nessa caravana com a gente Uau. e explicando as passagens bíblicas nas ruínas e dizendo tudo o que aconteceu e como aconteceu ali. Então, foi tão rico. Arrepiei. Eu, Rodrigo eu Silva vivi explicando. esse aprendizado local, na ruína de Efésio. Então eu falei, meu Deus! Aí caiu uma ficha, eu falei, eu agora aqui falando desse livro. E aí ele foi explicando pra gente aonde as coisas aconteciam. Eu pisei nesse Odeon, onde eram feitas as pregações, nesse outro anfiteatro de 25 mil pessoas, a gente sentou lá, fotografou lá. Então veio a minha memória falando assim, você estava lá. E eu nem estava ligando isso. Olha que coisa. Mas só veio quando eu estava agora no Mordomos, nos últimos 2 dias, que é um mastermind que eu participo também. E lá falou-se muito desse livro da Bíblia. Alguns preletores trouxeram esse livro, trazendo ainda mais fortalecimento do que a gente precisa viver hoje. Então, quando eu recebi revelação, lendo esse livro, Deus foi muito falando comigo sobre como ele é ordenado, como ele é organizado. E aí você vai perceber, se você ler esse livro, que ele vai ordenando como ele fez as coisas e como ele deseja que as coisas aconteçam. Então é como se fosse um. A Bíblia é um grande manual, mas esse aqui é como se fosse um compilado de como o cristão deve viver a vida dele, Uau. né? Então, eu vou falar, eu vou listar para vocês aqui que eu listei 14 passos ou 14 subtítulos que tem nesse livro. O primeiro, que é o prefácio da saudação, onde Paulo faz questão de dizer quem o levantou. Por que ele está naquele ministério? Que foi o próprio Espírito Santo, o próprio Jesus. Depois, é assim, ó, eu vou ler tudo, depois eu vou explicando. Prefácio de saudação, bênçãos de Deus em Jesus Cristo, a salvação pela graça, a salvação dos judeus e dos gentios,
o mistério da vocação dos gentios, a oração de Paulo, a unidade de fé, a santidade cristã, exortação ao amor e à pureza, os deveres do casamento, filhos e pais, servos e senhores, a armadura espiritual dos cristãos e uma saudação final. Completo. Então, Completo. completo, é completo. Por quê? Porque ele diz para você qual é o meu entendimento, tá? Em espírito. Meu entendimento é que Paulo primeiro se apresenta quem o manda, quem trouxe ele para falar. Então ele primeiro se apresenta. Depois, ele diz que as bênçãos de Deus foram depositadas em Jesus Cristo em lugares celestiais. Então é como se não existe uma coisa sem a outra. Então primeiro ele diz, eu vim daqui, e aí as bênçãos de Deus foram depositadas em Jesus Cristo. A salvação vem pela graça que foi depositada por Deus em Jesus, e é somente através de Jesus que a gente tem a salvação. Não por nós e não por nada que a gente venha fazer, nenhum tipo de obra, porque Deus não divide glória. Então a graça é dele, que foi depositada em Jesus. E em Cristo nós fomos, por adoção, feitos filhos e herdeiros. Então, quando você crê de todo o seu coração e se batiza, o que acontece? Você automaticamente, em Cristo e através de Cristo, você é feito filho e herdeiro. E aí vem a salvação dos judeus e dos gentios. Por quê? Porque a salvação é para todos. Os judeus eram o povo escolhido. Então, quando tiver lá em Apocalipse, que Jesus for voltar, vão ter aqueles 144 mil que serão o Esse povo número mexe escolhido. comigo. Esse número mexe comigo. Então, Nem pouco, esse mas nem povo pouco. é o povo judeu, que é a nação escolhida. Mas nós, os gentios, fomos trazidos para esse lugar por adoção, por meio da salvação em Cristo Jesus. Por isso que é para todos, não tem mais uma diferenciação entre os judeus e os gentios. Porque existia também naquela época uma grande rixa entre judeus e gentios. Eles brigavam, eles eram, Sobre né? Essa questão, circuncisão. E aí, tem que ser tem que circuncisado? Não fazer tem. isso. Exatamente. E aí Jesus veio para unificar. Jesus unificou e somos todos iguais em Cristo. E Amém. aí é para todos. E aí Paulo ora, e aí Paulo fala de uma maneira muito efetiva sobre a nossa unidade na fé, onde em breve haverá um só Deus, um só batismo, uma só fé, e que é isso que nos une, que é Jesus Cristo, né? Muitos ainda não têm esse entendimento, mas no tempo certo isso vai acontecer, e isso não está longe. E aí, Deus, depois disso, fala dentro de unidade da fé, eu queria trazer aqui ele fala assim, ó, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, e por todos e em todos vós. Uau. Ou seja, é para todos, né? Basta crer. E aí lá embaixo ele fala assim, e ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Ou seja, todos nós temos um papel como corpo de Cristo, né? Ele é o cabeça, mas somos o corpo dele. Então, você precisa descobrir qual é o seu papel dentro do corpo de Uau. Cristo. Por exemplo, o que a gente está fazendo aqui é evangelizar. Nós somos Como posso? como Eu sou um evangelista. evangelista. Eu entendi isso, tomei posse. Eu sou uma evangelista. É isso. Tomo posse. Você é um E evangelista. a gente precisa provocar as pessoas a perguntarem assim: o que Deus
quer que eu faça no corpo de Cristo? O que que Deus quer de mim? Eu sou quem aqui? Você pode ter mais de um papel. Você poderia se tornar uma pastora e ser uma evangelista. Você pode ser uma profeta. Então, a gente precisa começar a entender, dentro do corpo de Cristo, o que Deus quer de nós, né? Eu vejo muito que eu tenho essa questão de presentear as pessoas com Bíblia. Agora Deus tem me chamado a falar mais coisas da Bíblia, mas eu falo muito da Bíblia através dos meus testemunhos. Eu hoje penso que não existe nada mais forte do que o testemunho. Primeiro de tudo, para você testemunhar, você tem que viver. Então, Hum, se você está vivendo, Deus está em você, o Espírito Santo está em você. Então, se você está vivendo isso, você precisa dar testemunho. Porque o testemunho é o exemplo, e o exemplo arrasta. é, verdade. Às vezes a gente quer pregar para as pessoas e falar coisas que a gente não está vivendo. E aí aquilo perde o poder. Então, Hum, mais importante do que você dizer para as pessoas o que você está vivendo em Cristo é as pessoas poderem enxergar, observar o Cristo se movendo através da sua vida. hum. Você olhar, a pessoa olhar para você, eu vejo o Cristo em você, eu vejo o Cristo na sua atitude, eu vejo o Cristo no seu testemunho, eu presenciei essa sua evolução, eu percebi o que aconteceu. E aqui, sem que você fale nada, sem que você precise convencer ninguém, só através da sua vivência, da sua experiência, da sua vida, você está evangelizando. Uau, que lindo. Você quer falar Forte. alguma coisa? Quer trazer alguma? Não, não, eu tô me deliciando com isso tudo, porque eu vejo a necessidade que as pessoas têm, a sede que as pessoas têm da palavra. Esse movimento meu, toda vez que eu chego, Janaína, a pessoa pega a Bíblia e fala assim: ah, eu esperei por esse dia, eu tava esperando um jeito de ler a Bíblia inteira. Eu sabia que eu tinha que ler a Bíblia, mas eu não sabia como. Então, assim, uma sede gigante das pessoas. E tem pessoas aqui que eu nunca vou atingir. Mas que cada um aqui, se eu atingir um, esse um atinge mais 10, mais 100, e aí a gente vira uma onda de transformação. Você está aí no Rio de Janeiro fazendo uma onda gigantesca no Brasil todo. Eu tô aqui em Palmas, então assim, e tem pessoas aqui que vão fazer a sua onda na sua casa, perto de si, que foi o movimento que começou o cristianismo. Igual a gente está falando aqui de Efésios, que foi lá e disseminava para os viajantes, para os comerciantes, e espalhava pelo mundo todo. Vou inclusive pegar um gancho nessa sua fala e vou fazer uma analogia que eu acho que é bem pertinente para esse momento. A gente falou que naquele tempo, aquele lugar, Éfeso, era um lugar estratégico, né, para difundir o evangelho. E a gente aqui agora está num lugar estratégico para difundir o evangelho. Por quê? Porque a internet tem um alcance que a gente não tem ideia de onde, por exemplo, esse vídeo pode chegar. Verdade. Então, a gente está num lugar estratégico. Então, você que está aí assistindo, hoje a gente está aqui passando por aqui 40, 50 pessoas. Mas se você clicar nesse aviãozinho e cada uma dessas 50 pessoas mandar para mais 50 pessoas, talvez imediatamente a gente saia de 50 pessoas para 500 pessoas. Uau. Só porque você mandou um aviãozinho. E aí, você já não é mais só uma pessoa que está passando e assistindo a palavra que Paulo, que hoje somos aqui representadas por Ariane e eu, está falando, mas você está fazendo parte do corpo de Cristo quando você convida alguém para participar, quando você evangeliza através do evangelismo que alguém está fazendo, né? Então você faz parte, você pertence a esse movimento. Então manda aviãozinho aí, eu já mandei antes de entrar aviãozinho para um monte de gente. Manda aviãozinho, porque às vezes a pessoa vai escutar aqui uma palavra que vai fazer a diferença para a vida dela. Às vezes vem numa live. A live e a internet é hoje talvez o principal lugar de atingimento de pessoas. Que a gente pode. Quantas pessoas poderiam caber nessa live? Quantas? Interessante.
muito mais do que Paulo fisicamente lá em Éfeso. Muito mais. Uau. Então, se a gente aprendesse a ferramenta que Deus colocou no mundo para que a gente chegue a mais pessoas, é como se a gente estivesse hoje vivendo Éfeso e Uau. como Paulo. Nossa, que lindo! Então, eu tô falando que essa Janaína é incrível. Quando ela abre a boca, eu tenho que prestar atenção, anotar. Uau, que reflexão. Janaína, e eu por várias vezes eu relutei e não abri o Instagram. Nunca tive Instagram. Até o meu marketing da empresa falar assim, Ariane, você tá fazendo live dentro do Teams, fechada. Você tem que sair, Ariane. Vai pro Instagram. Não, eu não gosto de Instagram, não. Que eu tenho que ficar olhando a vida dos outros, me comparando. Deixa eu fora disso. Ariane, é missão. Vai lá, porque é um canal vivo. Você vai conectar com as pessoas. É fácil. E aí eu, porque eu precisava de uma mesa para fazer o time, eu tinha que ter uma mesa, um marketing, tinha todo um movimento de estar no computador. Aqui eu estou no celular em qualquer lugar do mundo e eu consigo falar, conectar. Então, eu entrei na internet com esse intuito de usar essa ferramenta, de usar da maneira certa, me monitoro quantos minutos que eu fiquei no Instagram para não me perder lá no meio do caminho, porque eu estou aprendendo a conectar o meu tempo, as etapas, a energia dentro do Instagram. E aí a gente usa esse canal. Olha aqui, foi só a Janaína falar, nós já estamos quase batendo 60 aqui, ó. Olha! Manda avião, gente. Nós somos a Igreja de Cristo. Você que está aí hoje recebendo essa palavra, pode fazer um convite para alguém. E aí a gente está vivendo o quê? Éfeso. Paulo em Éfeso. Somos os Paulos do tempo de hoje, porque o Espírito Santo habita em nós. O Espírito Santo, o que o Espírito Santo fez em Paulo, está fazendo em nós. E aí, eu achei muito bonitinho uma coisa que veio na minha mente e eu anotei, que é o seguinte: não existe, né, Ariane e Janaína hoje sem a palavra, certo? Sem o Espírito. Então, eu anotei assim, porque todo mundo usa muito Éfeso, é muito conhecido por causa daquela parte que fala Da da armadura. armadura do cristão. Até Então, quem não lê a Bíblia sabe essa. é, até quem não lê tem as fotos, tem imagem. O cristão usa muito para dizer que está se protegendo, se defendendo, né? Então é muito comum a gente usar essa parte de Éfeso. Mas aí, como eu gosto muito dessa ordenança, e que eu acho que quando as coisas estão nos lugares certos, elas vêm mais fortes, mais permanentes, eu coloquei assim: nossa espada é a palavra. Então, a espada do cristão, lá, falando dessa parte de Efésios, eu até anotei qual é. Daqui a pouco eu te falo. Porém, não existe palavra sem espírito, porque o que inspirou a escritura foi o espírito de Deus que estava nele. E aí ele foi inspirado a escrever tudo isso. E todos os profetas que passaram, que têm os livros bíblicos, foram inspirações de Deus e do Espírito. Não existe Espírito sem a obra da cruz, onde Jesus Cristo é o próprio sacrifício para que sejamos salvos. Não existe salvação sem a graça de Deus e suas bênçãos que em Jesus Cristo foram colocadas em lugares celestiais por nosso Deus Pai Todo-Poderoso, o Criador, que trouxe à existência tudo o que existe aqui hoje, inclusive nós. Então tem toda uma ordenança para chegar até aqui, nesse momento, e em nós. Então não existe uma coisa sem a outra. Por exemplo, trazendo para o nosso dia a dia, não existe filhos sem pais, né? Então, uma coisa em sequência da outra. E aí, a gente falou aqui da unidade da fé, né? Eu peguei um pouco de você entender. Eu gosto sempre de trazer para o dia de hoje, porque senão a palavra parece uma coisa distante que aconteceu lá no século tal. Olha como foi. E eu gosto muito de usar esse exemplo que eu aprendi com a minha manicure. Ela estava fazendo a minha unha e aí ela é cristã e ela estava me contando uma pregação que ela assistiu do Luiz Hermínio, da Mananciais, da Igreja Mananciais. Sim.
E aí ele contava assim, eu acho essa analogia muito pertinente para o momento que a gente vive hoje. Imagina você chegando no céu, né? Você salvo em Cristo, chegando no céu, e aí você vai encontrar todos aqueles heróis da fé que você lê na Bíblia. Davi, você vai ver lá José e Moisés, Moisés, todos Arão. aqueles feitos, Arão, Abraão. Você vai, por exemplo, Abraão, gente, a gente escuta falar de Abraão, não tinha nem palavra escrita. Abraão ouvia a voz de Deus. Então, gente, cada um viveu a Bíblia de um tempo, de um momento de Deus na Terra. E qual é o momento que a gente vive hoje? É o momento, é como se a gente estivesse escrevendo a Bíblia através dos nossos testemunhos e contando para as pessoas. Então vamos fazer um novo volume da Bíblia. Qual é o novo volume, se tivesse que existir, da Bíblia? É o que a gente está vivendo hoje. E aí você chega no céu, vê todos os heróis, os profetas que estão lá, Eliseu, enfim, Elias, todos, todos. E aí você vai chegar assim, uau, não acredito que eu estou aqui com esses profetas, eu lia a Bíblia e via tudo que Deus fez através deles. Como foi viver isso? E eles vão olhar para a gente e vão falar, meu Deus, os santos chegaram, porque é o que nós somos. Nós somos santos em Cristo. Amém. Os santos chegaram. Como foi para vocês viver com o próprio Deus dentro de vocês? Porque eles não tiveram essa experiência. Nós temos a experiência de ter o próprio Deus se movendo através de nós, através do Espírito Santo que está em nós. Então, nós precisamos ter um entendimento, né? A gente precisa usar esse capacete aí que fala aqui para ter um entendimento adequado do tempo que a gente vive, do quão importante é esse momento espiritualmente falando. Um Da gente avivamento. Nós estamos vivendo um avivamento. a gente está vivendo um tempo tão incrível, bíblico, que foi dito que ia acontecer, e a gente hoje vive esse tempo, porque os tempos chegam. Mesmo que a gente não ache, mesmo que a gente não pense tanto nisso, os tempos chegam. Por exemplo, você hoje faz um plano para a sua vida para daqui a 5 anos. Se você não estiver olhando para esse plano, visitando esse plano, vivendo esse plano, não importa se você está atento ou não. Esse tempo vai passar e 5 anos vai chegar. Então a gente precisa começar a ter consciência do tempo espiritual que a gente está vivendo. Uau. Do que Deus quer da gente nesse tempo. E foi o que você fez, o despertar. O Espírito Santo entrou em você e te despertou. Ei, você está fazendo uma coisa aqui tão restrita. Eu preciso que essa palavra ela chegue a mais lugares. Eu já dei a ferramenta. Eu preciso que você use ela da forma adequada. Porque essa live pode chegar lá na Ásia. Uau. Alguém está lá. Janaína, e eu usei um discurso parecido com esse para chegar na minha avó. Eu falei assim, vó, a senhora tá, na época ela estava com 82 anos. Eu disse, vó, a senhora está com 82 anos. A senhora vai chegar lá no céu, a senhora vai bater lá na porta. Pedro vai abrir a porta e vai falar assim, e aí, vamos entrar ou não? Deixa eu ver como é que tá a sua vida. Primeira coisa, a senhora leu o livro sagrado? O manual da vida. Li muita coisa. Minha avó, eu fiz faculdade de Belas Artes, eu li um monte de livro sobre pintura. Eu li os livros desse tamanho, li um monte de coisa. Porque esses 80 anos eu li demais da conta. Não, tô perguntando o manual da vida, a Bíblia. Aí minha avó, não, esse não, porque esse é difícil de entender, né? Esse aí a gente não entende, são as palavras difíceis, ele é muito longo, não foi feito para mim ler, então eu não li. Aí Pedro vai falar assim, desculpa, vou fechar a porta. Fecha a porta e a senhora fica de fora. Ariane, me dá essa Bíblia agora! Eu quero essa Bíblia agora, porque eu vou ler. Tá passando de hora. E aí minha avó tá agora com 84. Deu enrolada, mas segundo ela, disse que tá terminando. Apaixonou, porque ela tinha assistido as novelas da Record. Então ela disse que via os personagens vivos. Ela personificava na cabeça dela. Ela via Davi, ela via Esther, Moisés, abriu o Mar Vermelho. Então minha avó começou Eu a amava deliciar. também assistir as novelinhas da Record. Não, ajuda é uma, demais.
É maravilhoso para evangelizar. E aí ela começou a lembrar das novelas, lendo a Bíblia e começou a usar a influência dela para falar o que ela estava lendo. E aí minha avó, por que que eu não li isso antes? Que tempo que eu perdi? Então, nós temos aqui esse livro lindo, maravilhoso, esperando a gente, com tudo que a gente precisa saber da vida. Vai chegar lá em cima, nós vamos prestar contas, porque que nós não lemos, porque ele foi entregue na nossa mão. Primeiro as tábuas com Moisés. Moisés foi escrevendo, o Espírito Santo inspirou os apóstolos, escolheu Paulo, que era letrado, escolheu Lucas, que era médico, para poder, canetar. Por que teve que canetar? Por que teve que deixar escrito? Para passar de geração em geração e ser lembrado. Então agora nós temos essa palavra aqui e a gente fica perdendo tempo com tanta Qual coisa, perdendo tempo no é a nova Instagram. escrita? Eu gosto sempre de fazer uma analogia. Qual é a nova escrita? Isso aqui. O que a gente está fazendo é nova escrita. Porque as pessoas não leem mais. As pessoas não querem mais ler. Por Quer ver isso, existe vídeo? quer ver vídeo. Então, a nova Bíblia sendo escrita são os podcasts, são as lives, são os vídeos, são os filmes. A gente está aqui escrevendo a Bíblia dos tempos de hoje. Uau, Então, que forte. esse é o tempo que a gente está vivendo. Porque lá eles precisavam de pessoas letradas para poder atravessar através dos tempos. A gente está indo para um tempo de IA. Como é que as coisas vão atravessar os tempos, as memórias, as coisas que foram ditas? Está aqui. Tá gravado. Gente, a live fica gravada. Olha, se imagina se Paulo, se ele tivesse a gravação Olha, da pregação dessa de Paulo. mas isso vai acontecer porque você vai pegar o livro de tudo que Paulo falou, coloca numa IA. Uma IA faz um filme disso. Inclusive, eu vou dar uma dica para vocês. Já tem isso. Fatos Divino. Depois no YouTube Eu e escreva tava ontem. Fatos Divino. É sensacional. É a Meu menino achou isso pra mim. história. Aí ele achou, é meio que os personagens meio reais, né? Isso, porque aquilo é feito, elas IA. são feitas pela IA, e aí ele vai contando para você uma história de tudo, contextualizando, falando da passagem bíblica, como aquilo aconteceu e também mostrando as imagens. Então você não cognitivamente você vai ter imagens mostrando para você e a fala contando para você. E eu te digo mais, a gente vai evoluir nesse sentido, porque muito em breve você vai poder viver através de coisas virtuais. Não tem joguinhos que você entra lá e o teu cérebro ele não distingue, né? O que é real do que é imaginário. Você consegue se imaginar sentada no anfiteatro da ruína de Efésios, assistindo uma pregação de Paulo? Uau! Agora eu arrepiei. Uma vivência dessa? Muito em breve a gente vai poder viver isso, porque agora já tem aqueles óculos virtuais. Não sei se você já experimentou. E é como se você estivesse no lugar. Você olha para cima, olha para baixo, olha para o lado, e você tá com aquele óculos e você vive aquilo que está acontecendo ali. É sensacional. Você imagina você. Quer saber? Eu quero ir lá naquele milagre de Jesus. Eu quero viver o que aconteceu ali. Eu quero ir lá na crucificação. Então a gente ainda vai viver coisas sensacionais no tempo de hoje, olhando para o que ficou registrado por nossos irmãos lá atrás. E aí indo à frente. Só vai conhecer isso se a gente, igual por exemplo, ontem eu estava tentando convencer um gerente de uma livraria aqui de artigos religiosos em Palmas a comprar a Bíblia 365, porque eu sempre compro quantidades grandes e eu falei assim, e aí eu tava na rua e eu não queria vir em casa. Aí eu falei, eu vou comprar uma aqui na rua. Chego lá, não tem. Aí só tem na leitura eu tinha que ir no shopping. Eu tava na rua. Aí eu falei pra ele, nossa, você vende tanta coisa aqui, vende muito tipo de Bíblia, vende a Bíblia 365. Aí ele, não, eu não conheço essa Bíblia, não. Como é que é? Deixa eu olhar aqui na internet. E aí eu fui falar do meu projeto pra ele. Aí ele pegou e falou assim: bonito isso aí, mas deixa eu falar uma coisa. Mais do que ler, a gente tem que viver a palavra. E ele resistente, sabe? Ele resistente à leitura. Eu falei assim, eu concordo. Só que deixa eu falar uma coisa, como que eu vou viver a palavra se eu não conhecer a palavra?
Primeiro eu tenho que ir lá, conhecer, para depois eu viver. É E isso. aí, então, assim, aí eu fiquei imaginando por minutos a resistência que Paulo encontrou para pregar em Efésios. Em Éfesos, os Efésios. Eu fico imaginando a resistência, porque se nós estamos em 2025, eu tô E, numa loja de artigo religioso, e o cara tá assim, não, resistindo, e vendendo existe a Bíblia. resistência do próprio cristão, de em vez de se tornar um facilitador, criar uma barreira. Ah, você. Então vou ter aqui sim. Né? Deveria ser imediatamente só mais uma Bíblia. E É mais um modelo, né? Se tem alguém querendo aprender através desse modelo, por que não? eu ainda falei para ele: olha, eu vou divulgar a sua loja, que o povo me pergunta e quer pegar na hora. A internet às vezes demora É, 2, 3 dias. Põe aqui que eu vou te ajudar a vender a Bíblia. E a gente encontrando essa resistência. Eu falo: meu Deus, isso aqui é isso aqui de resistência. E o que esses apóstolos, andando a pé, não podia levar nem 2 túnicas. pois Tinha é. que viver da misericórdia, da generosidade do próximo para pregar o evangelho e ser recebido. Não, e aí nós temos uma ferramenta como a internet e criamos resistência para abrir a boca e falar. Uau! O quanto a gente não repete alguns padrões? E que padrões a gente precisa mudar e entender o poder que a gente tem na mão? Porque a internet tem muita coisa ruim também. Mas os bons têm que se levantar. Amém. E abrir a boca mesmo e falar, prestar testemunho, fazer. Deus está fazendo coisas na nossa vida, não é para guardar na nossa caixinha de Pandora. E vou proteger aqui. Não, eu vou contar para ninguém. Não, Guardar para mim. Deus está Não, fazendo eu salvei minha família. Eu para salvei minha família. Não, Deus está fazendo que é para você abrir a sua boca e compartilhar. Olha, é para mim, é para você. O que Deus tem para mim, tem para você, tem até mais, porque para cada um de nós ele tem algo especial. E aí a gente tem que incentivar as pessoas a viverem esse algo especial em Deus, E que você sabe? planta na vida do outro, volta para Sim, você. sim, é semente. Você está semeando. Qual o fruto que você vai colher da semente que você está semeando? Não tem dúvida, não tem erro com essa semente que a gente está plantando, né? Eu vou falar aqui também da parte aqui que ele vem. Eu falei aquelas sequências, eu já falei da unidade da fé, falei da santidade cristã, e aí eu vou falar que ele fala aqui da exortação ao amor e à pureza. E ele fala assim: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Ou seja, para nós sermos os imitadores de Cristo no tempo de hoje, né? Porque não tem um tempo neutro, não tem um lugar neutro. Ou você é de um lugar ou você é de outro. Ou você está caminhando em Cristo e vai crescer nisso, ou você vai crescer para o outro lado. E aí a gente precisa começar a ter consciência do que do que estamos sendo chamados no tempo de hoje para fazer, né? E se santificar, porque não existe espiritualidade crescente e estar em Cristo se você não está crescendo nisso. Porque o Próximo que nível. a Janaína Próximo nível. fazendo essa analogia ao que você falou de mim, que agora eu penso que a Janaína acabou, ela faz mais alguma coisa. Porque é isso que Deus espera espiritualmente da gente também. A gente começou lendo a Bíblia, depois a gente começou a viver ela, começou a compartilhar os testemunhos que vieram através do que a gente vive na Bíblia. E o quanto a gente tem feito isso dentro da nossa casa. Aí eu quero pegar nesse lugar aí, que a gente já está caminhando para nossa final aí, reta final da live. E aí ele vem trazendo para o dia a dia. Ele exorta a gente, ele fala que agora a gente é filho amado e que a gente tem que gerar os frutos do Espírito, né? Trazer luz. A gente não pode ser insensato, a gente precisa entender das vontades do Senhor para a nossa vida. E a vontade do Senhor para a nossa vida é que a gente viva isso no nosso dia a dia. E a gente voltar também, a gente vai falando
das coisas para fora, mas a gente não pode transbordar do que não está cheio. E aí é a gente voltar para o que você falou da sua avó, para o nosso pequeno núcleo. O quanto a gente tem feito isso dentro da nossa casa, dentro do nosso casamento. E aí ele vem escrevendo aqui sobre os deveres do casamento. Essa é forte. É forte, Janaína. Ele primeiro exorta a gente aqui em cima que a gente estava morto e foi feito filho através de Jesus Cristo, do sacrifício de Jesus, porque a gente andava em fornicação. Eu mesma casei o mês passado, estava junto há 30 anos. Eu andava em fornicação, já estando com 4 filhas, neto. Eu andava errada. Ei, mas sou cristã há 10 anos, mas andava errada. Entende? Então Deus precisa fazer com que a gente conserte as nossas veredas. No que você vem andando errado ainda hoje, mesmo sendo cristão? Uau. Você precisa caminhar para preencher, pedir o Espírito Santo que fala, Espírito Santo me fortaleça para que nessa vereda que ainda tem brecha, seja preenchido. O que eu preciso fazer para mudar isso? Mudar essa realidade que está aqui. Então eu chamo a atenção. E sobre casamento, eu acho interessante, porque você, além de ir lá e corrigir algo relacionado à bênção de Deus no seu casamento, você fez o quê? Você reconheceu, então, em Cristo, a sua união que já existia, mas você foi lá e reconheceu. Você fez o quê? Você celebrou. Então, você não foi lá só como pastor e casou. Você celebrou, gerou uma recompensa sobre isso, porque já existia. A gente lembra de Mike Murdock, já existia a sua união, já existia o seu casamento, mas ele precisava ser reconhecido em Cristo, celebrado e recompensado. Mas também que celebração. Gente, a Janaína foi pro Copacabana Palace, fechou com um casamento maravilhoso de revista, de capa, incrível. Então, assim, e eu tô com uma amiga que também falou pra mim, Eliane, obrigada por ter me exortado. Você sempre me cobrou um casamento. E eu agora vou casar em agosto, já que também com filhas de 16 anos. Então, a importância de você ir lá e dar uma cutucada. Ei, vocês não vão casar, não? Aí ela assustou assim. É mesmo, Eliane? A gente, é vida na vida, né? A experiência é a vida na vida. Eu fui exortada pelo pastor Josué, eu e o Emerson. Eu não tenho, ele falou pra gente, eu não tenho dúvida da aliança de vocês, que vocês são um casal, estão casados, do compromisso de vocês. Mas por que vocês não fazem a forma certa? É o que Deus quer de nós. É o que Paulo fala aqui na exortação. Vocês andavam mortos, vocês andavam em impurezas, em idolatrias, fazendo tolices, zombarias. Ele lista. Bebedeira. Ele lista item a item. Onde está a nossa morte, onde está a nossa vida. Né? Então aí ele vem para o casamento. E os deveres que tem nele, eu vou ler só um trechinho, que eu acho importante a gente ser lembrado disso. Para que a gente traga para o nosso dia a dia e pare de reclamar, pare de fazer o que não tem que ser feito e comece a fazer o que tem que ser feito. Porque isso é crescer em Cristo, é ser cristão. Vós mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele o próprio Salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Vós, maridos, amai vossas esposas, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com as lavagens da água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim, devem os maridos amar as suas mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Porque nunca
nunca ninguém odiou a sua própria carne. Antes alimenta e sustenta, como também o Senhor, a igreja. Uau. Ou seja, Jesus tinha uma obra para fazer para Deus, que é pegar a igreja, salvar a igreja através da graça e entregar ela imaculada, fazer a remissão das ofensas de Deus e trazer eles como filhos para apresentar a Deus. E esse também é o papel do marido com a esposa. Ele precisa amar ela, proteger, dar segurança para entregar ela para Deus imaculada e irrepreensível. E a mulher precisa se submeter a esse marido para ter esse cuidado. E quando você não está nessa ordem e não está vivendo isso, uma desordem na sua vida. Vira uma bagunça. E aí essa bagunça se estende para onde? Para o próximo título que ele fala. Filhos e pais. Quando um sai do papel, todos são retirados do papel. É como um grande guarda-chuva. E é a ordenança que Deus nos apresenta aqui nessa carta para Efésios é isso. Primeiro vem Deus, depois Deus coloca a graça no Jesus, Jesus sacrifica, traz a salvação. E aqui ele vem ensinando para a gente que a gente deve viver essa ordenança no nosso dia a dia. Janaína, Né? tem uma pergunta aqui, eu não sei se você viu, eu vou jogar para você, que você que é boa de resolver problema, de responder pergunta difícil. Por acaso, cristão não é proibido beber socialmente e escutar música que não é gospel? Depende, porque nem tudo convém. Depende que música você está escutando. Do que ela fala. Se tudo é alimento, tudo é alimento. E você é um cristão, qual é o exemplo que você está dando? Se você é a Bíblia e você é o exemplo, quando você está com um copo de cerveja no bar, você está mandando qual recado? Não é proibido. A Bíblia não proíbe, tanto que tem vinho. Jesus bebia vinho na época dele. Mas muitos chamavam eles de... quando eles estavam lá, cheios do Espírito Santo, achavam que eles tinham bebido. Porque as pessoas Beberrão. olhavam para eles, achavam que eram beberrões. E não eram. Entende? Então, eu acho que nem tudo convém. Não é proibido o cristão beber, não é proibido. Mas você precisa saber o contexto, em que contexto você está bebendo uma tacinha de vinho ali com a sua família. Ou você está saindo para beber. Bebedeira. Eles chamam de bebedeira, né, na Bíblia. É diferente, Contextos bebedeira. diferentes, por exemplo, eu não condeno quem bebe, mas eu condeno quem, para mim, tem condenação em quem está saindo para beber. Vou beber e encher a minha cara. Eu acho esquisito. Agora, eu tô ali no meio dos meus amigos, vou tomar um vinho num jantar, não acho que há condenação nisso, sabe? Então, eu acho que a gente tem discernimento espiritual para saber o que cabe e o que não cabe, né? Mas Deus não proíbe, tem vinho. Música. Janaína, o Paulo fala na carta. Paulo fala na carta que uma maneira de conectar com Deus é através dos hinos, dos louvores, da música, né? Que você se conecta em espírito através da gratidão, através da música. Eu, por muito tempo, não sabia desse poder da música, da frequência que é uma música. E aí, que música. Você perguntou, que música está escutando? Por exemplo, é um rock pesado, que tem mensagens subliminares de outras coisas, de mantras que você nem conhece. De magia, porque nesse livro de Efésios fala de magia. Em Éfesos foram queimados, juntou muita gente pagã e queimaram, parece que 50 mil livros de magia, porque nós estamos falando desse paganismo, e eles confessaram com a boca e queimaram os livros que valiam muito dinheiro, que tinham magias, que tinham frases que repetiam nesses livros e que entrava na mente do povo. Então, quanta coisa que está aí no mundo, que está entrando na nossa mente, que a gente não tem nem consciência. Então, aquela coisa, depende. Que música que você está escutando? Não necessariamente gosto, ok, mas Porque, por é exemplo, ok. não ser gospel pode ser uma música secular, mas que te leve, que tenha uma intenção positiva, que te leve para algo bom, ou que até te aponte para algo cristão.
Então, por exemplo, tem músicas que têm letras que falam de felicidade, de paraíso na terra. É uma música secular. Mas se você lê a música, toda ela te aponta para algo cristão. Mas ela não Uhum. é cristã. Agora, tem músicas que te levam para um lugar de pagão, de realizar e fazer coisas ruins, que estão completamente contra os valores do cristianismo. Então, aí você precisa ter discernimento para qual música você escolhe alimentar sua alma, seu espírito. Então, eu penso Show. que é Tá discernimento. respondido. Obrigada, Janaína. E aí ele veio para a ordenança saindo aqui de marido e mulher, né? A gente estava morto nas nossas coisas que fazíamos errados, começamos a fazer o certo e ele vem dizendo o que é esse certo. E ele dá exemplos de relações no casamento, marido e mulher. Depois ele vem para filhos e pais, que ele fala assim: vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Ou seja, o primeiro mandamento com promessa é a honra. É você honrar o teu pai e a sua mãe, porque você só existe por conta deles. Uau, Independente do que tenha acontecido na sua vida, meu pai foi ruim, a minha mãe. Então você tem uma coisa para agradecer, pelo menos, a vida. uau. Porque sem eles você não existiria. Então, tira todo o resto e pensa nisso. Me deu a vida. Agradeça E pelos pais. falando de honra, lembrando aqui de Paulo Vieira, como que são as três formas da gente honrar? A gente honra em palavras, elogios. Então, honrar seus pais com a boca, fazendo favor dos seus pais Uhum. e presentes. O Exato. Paulo mesmo, quando fala de honra, ele fala de um carro que ele deu pro pai dele. Sim, Então, são as três maneiras. Presente, fazendo favor. Porque tem gente que não gosta de fazer favor, não. Fala, não, meu pai, o que eu faço sempre para ele me dar um trabalho, fazer isso para meu pai. Então, assim, fazendo favor e com a boca, elogiando o exato. pai, a mãe. Sendo, né? Validando eles. Isso. E aí ele bota assim: e vós, pois, não provoqueis. Ele fala também uma exortação para os pais. E vós, pois, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-vos na doutrina e admoestação do Senhor. Não sei nem que palavra é essa, hein, gente? Vou procurar depois. Então, ele também orienta os pais para eles não criarem ira nos filhos, para que não haja uma rebeldia. Então, ele vai ensinando para a gente como deve ser a nossa conduta nessas relações. E aí, depois, ele fala de servos e senhores. Por quê? Inclusive, isso ficou bem claro para mim assistindo esse vídeo do Fatos Divinos. Alguém pediu para eu repetir o lugar. No YouTube, procura Fatos Divinos. Lá tem esses vídeos que eu estou falando para vocês. E aqui, em Servos e Senhores, a partir do cristianismo, naquele tempo, tinham senhores e escravos. Então, tinha uma hierarquia mandatória entre aquelas relações. E a partir do cristianismo, somos todos iguais. Somos feitos filhos, todos somos iguais. Então, como que eu vou na sinagoga, eu, uma senhora com meu servo? Porque você, imediatamente, numa linha hierárquica, você viram pares. Então, como é que ele orienta a viver essa relação? Ele orienta que os senhores cuidem dos seus servos, né? Que não os maltrate, que não, porque ele é um irmão agora. Ele não é mais alguém que merece ser maltratado a partir da salvação de Cristo. E ele fala para o servo: sirva ao seu Senhor como se você estivesse servindo ao próprio Deus. Essa é forte. Pegue o seu melhor para quem cuida de você. Então, o tempo todo ele está falando de uma relação de cuidado, de dar e receber. Mas sempre olhando para quem? Qual é o exemplo principal disso? Para Cristo, né? Uau. E aí a gente chega na armadura espiritual, Então, que todo é mundo adora. a espada, é a palavra. E ele fala muito da oração, de como é importante a gente usar a oração, a palavra, para viver isso no nosso dia a dia,
sabe? Porque isso nos fortalece, isso nos faz igreja, fazer o que a gente está fazendo aqui, se ajuntar, vamos orar, tem alguém com problema, participar de célula. O que que você hoje, eu gosto sempre de trazer para a prática, porque eu acho que no campo intelectual acaba não acontecendo tanta coisa. O que que você hoje pode estar praticando? O que que é possível para você no dia de hoje, para você crescer em fé, né? Viver a fé, ter experiências dentro da sua vida para que você possa impactar mais vidas, transbordar, que é o que isso que a gente está fazendo aqui, eu e a Ariane. A gente poderia estar fazendo qualquer coisa, mas a gente escolheu a melhor parte, que é falar da palavra, que é levar a palavra para as pessoas, dar exemplos da nossa vida. Nossa, Deus tem. Eu fico, às vezes, até constrangida com as coisas que eu tenho vivido em Deus. Meu Deus, Uau! é uma coisa absurda. Sobrenatural, é É sobrenatural. sobrenatural. Eu tô de fora e eu tô vendo. É Tô de longe e eu tô vendo o que você tá vivendo. a coisa mesmo do casamento, como Deus fez uma ordenança na minha vida. Eu vivi lá, eu debutei aos 46 anos, que eu fui para viver uma experiência no Mulheres Experience, e lá eu fui debutante, que era um trauma que eu tinha e que Deus foi curando essa minha ferida ali. E depois casei. Então é como se eu tivesse vivido uma ordem que eu devia ter vivido em outro tempo, e Deus falou: peraí, que eu tenho que consertar essa vereda. E ele veio consertando as coisas, coisas que eu já nem pedia mais, que eu não achava que tinham mais importância para mim, mas para ele tinha. Uau! E aí ele fez. Então, assim, eu tenho vivido essa graça, esse favor. Eu sei que não é meu, porque eu não mereço, é imerecido, a graça é dele, é por causa dele, é por causa do que ele faz. E eu decidi, e aí eu falo às vezes, por exemplo, como você falou do projeto do Lions, que eu falo lá, eu tenho devocional, mas também estou começando a falar de empreendedorismo, e eu aprendi coisas que a gente tem que deixar de resistir. O que que são as coisas de deixar de resistir? Eu vou lá, organizo a minha planilha, o meu plano. Mas eu deixo espaço para o milagre? Deixo espaço para a obra de Deus? Porque às vezes tem riquezas ocultas. Eu boto na minha planilha, a última linha é a linha do milagre. Uau! Tem uma linha na minha planilha agora, que é a linha do milagre. Caraca! Por quê? Porque tem coisas que Deus quer fazer que nem eu sei. Eu não tenho como planejar, mas eu deixo o espaço para ele agir na minha vida. E isso tem sido assim muito gratificante, porque talvez eu tenha vivido coisas que não estão nos meus planos, mas estão no plano de Deus. Eu brinco que eu tenho o plano de vida e o plano divino. Uau! Tem um plano de vida que é muito maior e melhor do que o meu. E eu estou pronta para receber quando ele quer fazer. Eu fico sempre pronta para receber. Eu estou pronta para receber. Porque o que ele faz é sensacional. E nem eu consigo imaginar. Eu vou contar em breve. Semana que vem eu tenho uma reunião, vai ter esse fechamento. Em nome de Jesus. E eu vou contar em breve para vocês uma que Deus fez comigo, que eu sei que vai acontecer, porque não tem como não ser de Deus o que aconteceu. Mas sabe quando você vai entendendo o que está acontecendo durante o acontecimento? Meu Deus, eu tô acreditando nisso. Você E só fica. ver depois. Eu consigo ver assim, 1 ano depois, 2 anos depois que eu olho, era Deus. Não, eu já consigo, graças a Deus, eu tenho esse discernimento que no meio que vai acontecendo, que vai fluindo, vai acontecendo uma coisa, eu fico, Deus está fazendo algo aqui. E aí eu começo a prestar atenção. Eu começo a ficar atenta a todo detalhe. Aqui e agora. Olha, igual o lance do 31, que eu falei que Deus tem um mistério comigo nesse 31. E aí começou a acontecer um monte de coisa no 31. Eu tô no ano 31 do casamento. Deus queria falar comigo em Provérbios 31, da mulher de Provérbios 31. E aí eu comecei a viver muitos sinais, muitas coisas de Deus no 31. E que dia é hoje, Ariane? 31. Caraca! E hoje tem só quantas palestras? Três palestras. Essa é a primeira, uma da tarde e outra. Então, Deus tem falado comigo nesse lugar. Ele preparou esse lugar para se relacionar comigo.
E a gente precisa estar atenta. É a linha do milagre, dia 31 do mês. E olha que analogia que você fez, 31, último dia do mês, linha do milagre. Pronto, tá aí. Gente, vivam os milagres que Deus tem feito nos dias de hoje. Esse livro aqui é muito rico. Leiam ele com essa atenção. Deus deu, tipo, se a Bíblia é um manual, Deus compilou na carta para Efésios. Uau! É um compilado da Bíblia, do que ele fez, como ele fez, em que tempo ele fez, que ele continua fazendo e como você deve viver. Uau! Como que você deve ser um cristão? O que você deve fazer? E aí, eu vou para a saudação final. Que é a última coisa que ele fala aqui. A graça seja com todos os que amam ao nosso Senhor Jesus Cristo em sinceridade. Amém. Você sabe que Deus sabe que Ele conhece cada um de nós e como a gente funciona. Então, eu funciono muito por sprint. Eu mergulho numa coisa e vou profundo e venho com aquela... E aí, teve uma época que estava muito pessoal. Você sabe que a gente participa de grupo de mastermind. E eu sou muito contrária. Assim, todo mundo está fazendo isso. Eu não quero fazer igual a todo mundo. Eu quero fazer do meu jeito. Eu tenho essas coisas assim comigo. E Deus me conhece, né? Sabe como que eu sou. E eu falei, ai, Deus, eu tenho que mesmo ler a Bíblia. Assim, o pessoal fica, orou, treinou, não sei o que, exou. Eu falei, não quero não. Eu não sou desse jeito, Deus. Eu funciono de outro jeito. Faz do meu jeito. Ele falou, começa pelo fim. Então você começa a Bíblia pelo fim, porque todo o resumo da Bíblia está em um só versículo, que é no final. Aí eu fui no final da Bíblia. O Espírito Santo veio com isso para mim. E aí eu fui lá no final da Bíblia ver o que dizia o último versículo da Bíblia, que é Apocalipse 22, 21. E diz assim: a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Então, se eu fosse resumir a Bíblia em um versículo, tem muitos que eu uso para o meu dia a dia. Para Mateus 7,7, para bater, pedir e receber. Mas se eu for... Qual é o versículo que resume a Bíblia para você? É esse. Apocalipse 22, 21. Porque a graça é do Senhor Jesus Cristo. Ele é para todos vós. Então, você creu, a graça chegou até você e você é salvo. E todo o resto não importa mais, se desfaz nesse versículo. E aí, aquilo me encheu, me transbordou, me encheu meu coração. E aí, naturalmente, Deus foi me levando a um estudo bíblico do meu jeito. E aí eu cheguei em um tempo que eu queria muito, por causa das minhas fraturas, ler João, o filho amado. Então, eu vou estudar tudo João. Por que ele era o discípulo amado? Eu quero entender que mistério que tem em João. Porque todo mundo era discípulo. Jesus andava com todos, mas tinha os 3 mais próximos. E João era aquele queridinho. Era o discípulo amado. Por que só ele era o discípulo amado? Porque ele se sentia assim. Ele sentia Cristo e o amor de Cristo de uma forma diferente. Não era sobre o quanto Jesus amava, mas sim o quanto ele se sentia amado. E isso foi revelado para mim lendo esse livro. Uau! Sabe? E Eu aí sempre tive essa dúvida. Por que Jesus amava um mais que os outros? Eu sempre, mas como assim não ele ama mais que os outros? era mas era ele que se sentia mais amado. Ele se colocava nesse lugar. Ele deitava no peito de É isso. Jesus. Ele pegava lá e pregava. Isso. E aí Jesus apenas acolhia o amor vivido por ele daquele jeito, né? E aí ele era tratado da forma como ele mesmo se via. Não é diferente de ninguém. Então isso foi muito forte para mim no livro de João. E aí eu já tinha falado para você, quando você falou, qual livro a gente fala? Provérbios, já tem, não foi? Quando a gente estava escolhendo. Foi. Poxa, e a carta dos Efésios? Não, esse não tem. Porque eu tinha recebido essa ordenança, comecei esse estudo e não terminei. Então aqui foi uma oportunidade para eu terminar esse livro e caminhar para estudar Paulo.
Porque o próximo livro que eu quero, proximamente que eu quero estudar é de Paulo. Eu estudei João, tive essa revelação e trouxe isso para minha vida, né? De se sentir amada, e agora eu quero estudar a mente de Paulo. E aí comecei por onde? Por aqui. Então foi uma Uau. oportunidade para mim crescer nesse sentido. E aí daqui eu vou para Atos. Nossa, Atos é também um pacotão maravilhoso, Pois Atos. é. Meu Deus. E aí Atos é você vê forte. como que Deus faz. Eu não queria ler a Bíblia naquela regra, que cada um é diferente. Deus primeiro me mostrou assim: isso aqui é o mais importante. Mas tudo bem, no seu tempo as coisas vão acontecer. E aí eu comecei a buscar a Bíblia por um prisma que é importante para mim. Entender a mentalidade de alguém, como aquele alguém se movia, por que se movia daquele jeito. E aí eu entendi como ler a Bíblia de uma forma importante e relevante para mim. Uau. E aí Janaína, eu e eu vou te fazer uma pergunta que já me fizeram. Eu quero a sua sabedoria nessa resposta, porque você governa sobre essa área. O seguinte, por que que Deus fala com você e não fala com outro ali? Me perguntaram isso, por que que você é mais especial? Por que que Deus está Deus falando com fala, você e não está falando comigo? Deus fala com todo mundo, você que não está escutando. Não parou. É que você não aprendeu a escutar como Deus está falando com você. Porque Deus fala do jeito que você vai entender. Você precisa entrar no espírito de oração e falar: Deus, fala comigo do jeito que eu entendo que é você. Eu vou Hum, com uma diquinha que eu acho que pode ser relevante para vocês. A gente está num mundo mal, né? já Então, maligno. é. Então, tudo que eu falo e que eu faço é visto. E esse mal, ele pode usar do que ele assiste, do que ele ouve, de mim para me ludibriar. Mas tudo que eu penso, só Deus sabe. Hum. Porque Ele sabe o que tem na nossa mente e no nosso coração. O diabo não sabe. Ele só sabe o que ele assiste e o que ele escuta a gente verbalizar. E ele é capaz de ver a nossa expressão corporal, a nossa fala. E através disso ele interpreta como a gente está. Mas Deus sabe exatamente o que eu penso e o que eu sinto. Então, toda vez que eu quero uma resposta de Deus, eu pergunto aqui. Hum. Eu faço em silêncio. Eu oro em silêncio e falo com Deus. Quando você proclama, você cria. Igual Deus. Deus criou o mundo o quê? Falando, através da palavra. Línguas. Mas quando você quer proteger o que é seu, você pensa, Deus, me responde sobre isso. Faz eu ter discernimento. Mas aqui, ó, na tua mente. Por que ele está aqui? E aí, se você receber resposta sobre aquilo, mas não fica igual aquele incrédulo, não. Pediram 500 confirmações e dá uma preguiça. Deus já respondeu 20 vezes. Ele falou, olha, eu estava aqui, morreu, chegou no céu, tem uma piadinha aqui. A pessoa morreu, chegou no céu. Deus, você não foi lá me salvar? Mas eu te mandei o barqueiro, o não sei o quê, o salva-vidas, O mandei helicóptero. a boia. Você não pegou. Então, às vezes, a gente é incrédulo. Deus está falando com a gente e a gente não está acreditando que aquilo é uma resposta à pergunta. Sabe por quê? Porque não é a resposta, às vezes, que a gente quer receber. Já é confrontado, aí eu vou. Aí você acha que não é de Deus. Então, o que eu penso é que a gente precisa fazer essas perguntas na nossa mente, no nosso coração e ficar atento. E pedir para Deus, fala de um jeito que eu vou entender que é o Senhor. Você vai escutar Deus. Tem uma amiga que participa comigo da live que ela fala, e que essa mulher fica falando que Deus fala com ela, Deus só fala com ela. Deus não fala comigo. Hoje em dia ela fala isso o tempo todo. Que Deus fala comigo nisso? Que Deus fala comigo naquilo? Que às vezes a gente fica esperando uma voz de raio que vai vir do céu. Ei, Janaína, eu quero falar com você. Não é assim, gente. Né? Às vezes Aí você você cai igual o Saulo. aí nem aguenta a glória de Deus, né? Ai, meu Deus, não vai nem escutar o que Deus veio falar, porque vai tomar um susto, né? Então, assim, Deus é sutil, ele vai falar com você de uma forma efetiva para você.
Deus fala comigo diferente do que fala com a Ariane. Ele é personalizado, ele é exclusivo, ele sabe como falar com você. Você precisa, ó, ouvido. Deus está falando comigo? Deus, sabe? Como Deus está falando comigo? Quem ele está usando? Tem pessoas que são usadas para falar com você. Ele fala com você através de pessoas. A gente até, numa outra live, falou sobre isso. Você quer ouvir Deus, mas não se coloca ao dispor para escutar através das pessoas, sabe? Você olha para aquela pessoa, a pessoa é de Deus? Aí você fala, pô, é de Deus. Essa pessoa te ama, gosta de você? Sim. Por que que você não escuta ela? Qual o motivo você tem para achar que Deus não está usando ela para te dar uma resposta? Uau. Então, ficar mais atento. É ligar as antenas, sintonizar na frequência e falar, Deus, fala comigo. Eu estou aguardando essa resposta. E de um jeito que eu quero entender que é o Senhor falando comigo. E E você diminuir a fala, Deus, agitação, né? Porque tem certeza que você tá numa agitação tão grande que Deus. Imagina você tá numa agitação, aquela música, né? E aí tá chamando Ariane, Ariane. não tá, Não vai escutar, não. não vai. Tá distraída. Tá distraída fazendo. Tá igual Marta e Maria. Tá distraída fazendo, ocupada. Não é que não era importante o que Marta fazia, é que não era o mais importante, não era a prioridade. A nossa prioridade, e é o que essa carta aqui fala como uma coisa principal, é uma exortação que Jesus faz lá em Apocalipse. Ele faz através de João, que também foi evangelizar lá depois de Paulo, e ele exorta a igreja dizendo, ei, se arrependam, porque vocês fazem tudo certo, vocês estão cumprindo as regras, vocês são ótimos, mas vocês se esqueceram do principal. Retornem ao primeiro amor, que é adorar Ele e se relacionar com Ele. Indo em Gênesis, para que Deus criou a gente? Sendo uma coisa assim bem básica. Porque eu acho que sempre quando a gente volta ao básico, a gente vai na raiz das questões. Deus criou a gente, não foi para trabalhar, não foi para aparecer, não foi para procriar. Deus criou a gente para se relacionar com a gente. Ele colocou lá Adão e Eva. Ele não chamou a gente para criar uma folha. Ele não chamou a gente para nada. Ele chamou a gente para usufruir, governar sobre todas as coisas e se relacionar com Ele todos os dias. A gente foi criado para isso, para Usufruir, adorar sobre governar. todas as coisas que Ele que criou. A gente não foi chamado para criar com Ele, foi criado no sétimo dia, já estava tudo pronto. Mas Ele nos chamou para quê? Para dar nome para as coisas, usufruir delas, da criação dele, certo? A gente, olha, fica aqui, você só não pode mexer naquela árvore ali. E todo dia, no entardecer, ia lá se relacionar com Adão e Eva. Então, a gente foi criado para adorar ele, se relacionar com ele, usufruir e governar sobre todas as coisas. Todo o resto foi do homem caído. Uau. Então, a queda é nossa. O levante está em Cristo. Uau. Então, Que lindo. é sobre isso. Se relacione intimamente com Deus e você vai escutar Ele o tempo todo. Que lindo, que lindo. Deus não sei se relacionar com Ele. É Para isso. governar e para usufruir. O alerta aqui nessa carta que foi feita ele trouxe elogios para tudo que era feito pela igreja, mas ele estava magoado porque eles deixaram o primeiro amor de lado e isso para ele é o mais importante. Então, se eu fosse o resumo de João para mim, do livro de João para mim, não é o quanto Jesus amou os apóstolos, as pessoas, mas é o quanto ele se sentiu amado. E o resumo dessa carta aqui para os Efésios eu aprecio tudo que vocês fazem, mas o que eu quero mesmo é o meu primeiro amor. Volte para o primeiro amor. Uau. Então, o convite aqui volte para a intimidade com Deus, para o primeiro amor, se relaciona com Ele. Vai lá, ajoelha, seja quebrantado, ora, porque Ele vai inclinar o ouvidinho dele para te escutar, porque é isso que aquece o coração dele e preenche o nosso coração. E Ele é melhor para nós. É isso.
Que lindo. E eu fico imaginando como é que você fica por servir. Nós estamos aqui concluindo essa live incrível. E o Paulo até falou no nosso último encontro de mentoria sobre como que é a pessoa, aquele estudo de Harvard que deu US$ 50 e falou assim, toma aqui US$ 50 para comprar algo para você. Aí comprava e ia medir os hormônios, neurotransmissores, como é que ficava o nível químico após 24 horas. Foi lá, peguei US$ 50, comprei o que eu queria, um presente para mim. Depois de 24 horas já tinha caído todos os níveis de dopamina, de serotonina, de endorfina. Aí dá US$ 50 depois, no outro dia, para você ir lá e comprar algo para Né? alguém, para servir alguém. E aí o Paulo disse que durou, parece 4 dias, até uma semana, os níveis, os hormônios, os neurotransmissores. Então, eu fico vendo você. Você sai da live dessa energizada. Com Você sai assim, certeza. yes, eu servi, eu falei da palavra. Então, você vai fazer ainda mais 2 palestras, você vai dormir assim, uau, realizada. Amém, amém. Ó, e eu vim de 2 dias de curso. E você sabe que quando a gente se reúne para curso, é muita informação, né? Então, às vezes, cansa mais do que se você estivesse fazendo um esporte. Porque você pensa muita coisa, teu Organiza intelecto. ali na É. cabeça. Então, eu estou vindo de 2 dias de mordomos, que é um mastermind, mas ele é muito espiritual. Então, eu ouvi pastores o tempo todo. Então, eu, assim, eu fui muito enchida por Deus para estar aqui nesse tempo. Então, assim, eu me sinto privilegiada por poder fazer isso e por Deus fazer tanto para que eu me sinta cheia para transbordar, porque a gente não transborda também do que não tem. Verdade. Se estiver vazia, não vai sair nada desse jarro. O jarro tem que estar cheio. E eu entendo que esse exemplo que você deu, trazendo uma analogia bíblica e para Jesus Cristo, ele é o maior exemplo do servir. Ele estava lá na glória com Deus. Ele não precisava fazer nada. Ele veio aqui, o próprio amor, o Verbo se fez carne e se sacrificou pelo pecado que nunca teve por nós. Então, assim, o que é o nosso tempo? O que é a gente entregar? Ele entregou tudo. Deus entregou tudo dele, o Filho. O Filho se fez carne, estando na glória, veio para cá para sacrificar por nós. Diante de um amor desse, constrangedor, tem como dizer não para as coisas de Deus? Para mim, não tem. Uau, então muito obrigada pelo seu sim, por ter parado a sua agenda de mãe, de esposa, de super empresária, por ter vindo aqui para falar para nós, apesar dessas agendas que você tem à tarde, presencial aí no Rio. Janaína, foi lindo, foi maravilhoso. Eu já quero ouvir agora Paulo, eu já quero que você venha contar a mente de Já Paulo para comecei. nós. Eu comecei, você fez eu concluir um livro e agora eu vou fazer todo o estudo de Paulo. Uau! Vou aproveitar e engrenar. Já queremos mais de Janaína aqui na próxima. Janaína, eu desejo que Deus devolva 1000 vezes mais para você, para sua família, que tudo que carrega o seu sangue, seu nome, seja abençoado por Deus, que você receba essas sementes multiplicadas por 1000 que você tem plantado, que você seja ainda mais usada por Deus, que onde você passe, o perfume de Jesus Cristo fique através de você, que você tenha ainda mais saúde física, saúde mental, saúde emocional, saúde espiritual, que você use a sua sabedoria, que vem diretamente do alto, para transbordar ainda mais vidas e que a sua prosperidade transborde para centenas de milhares de pessoas. Isso é o que eu desejo, que Deus abençoe. Eu já liguei na terra e peço que Deus ligue no céu. Em nome de Tá ligado? Jesus. Eu recebo. Amém, amém. Até a próxima. Ó, não Até. percam, gente. Olha, lembra que vocês fazem parte do corpo de Cristo. Essa live ao vivo, ela terminou agora, mas você que escutou e que ouviu uma palavra que pode ser para alguém, pode enviar lá quando a Ariane publicar, envia para alguém, porque a Uau, pessoa assiste o gravado. Não terminou aqui, começou aqui, tá uau. bom? Lindo, maravilhoso. Um beijo. Beijo, fica com Deus. Obrigado, pessoal, pela audiência. Foi incrível. Um abraço.